Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já viram que na descrição desses vídeos tem um link com o meu WhatsApp para que, se vocês quiserem a folha com material para fazer as tarefas, manda um oi, eu quero o exercício e eu enviarei para vocês. Eu conto com o apoio de vocês. Deixa lá o seu like, ative o sininho, compartilhe esses vídeos, me ajudem a chegar em 1000 seguidores. Finalmente, pessoal, chegamos no capítulo 10. Fiquei 2 anos sem postar e, graças a uma pessoa que falou um oi para mim no meu WhatsApp, ela me deu um novo ânimo e foi como um chamado de Deus para terminar aquilo que eu comecei. E aqui estamos nós no último capítulo, capítulo 10, com o título Domínio Próprio. Ruth, a escolha cabe a você. Autocontrole nas decisões. Ruth 1 a 4. O crescimento do fruto do Espírito em nossa vida está apoiado em uma série de fatores. Não podemos simplesmente dizer: vou cultivar um horto de alegria ou um bosque de bondade. Quando a vida no Espírito é iniciada, verificamos que o fruto é como um cacho de uvas, cada bago perfeito, mas todos em um cacho. Assim, quando o amor começa a crescer, a paz, a alegria e a bondade se desenvolvem também, e paralelamente a esses valores estará crescendo a temperança ou domínio próprio, a última das 9 manifestações do fruto. O crescimento do espírito depende de querermos crescer e de prepararmos o clima para o crescimento em nossa vida, mas nenhuma soma de esforço nos ajudará a desenvolver esses novos frutos se não andarmos no Espírito, pois eles são o fruto do Espírito. Plástico. Visitei certo lar onde a família possuía muitos artigos de decoração, árvores, flores e uma fonte. O nosso filho de 5 anos ficou impressionado. Ele se aproximou das flores, examinou-as, tocou-as e disse: são apenas plástico, mamãe. Vivemos na era do plástico, porém, que o fruto do nosso horto seja real, pois só assim poderá se reproduzir. Mais do que bebida. O fruto do espírito é domínio próprio. Geralmente pensamos em domínio próprio ou temperança em conexão com álcool. E é verdade que muitas mulheres, ainda não salvas, bebem nas horas de solidão. Elas necessitam de ajuda. Muito se tem escrito acerca do problema do alcoolismo entre as mulheres. Quanto a esse assunto, temos de ensinar os filhos que aquele que não toma a primeira taça jamais ocupará o túmulo de um ébrio. Porém, esse é apenas um aspecto da vida diante da qual necessitamos de domínio próprio. Para nós, a palavra temperança adquire muitos outros significados. Ela significa autocontrole, ou seja, força interna para controlar os impulsos, governar os desejos e guardar as atitudes e paixões. Para sermos realmente nós mesmas, precisamos controlar nossas decisões. Desde a infância, conheço os seguintes versos: porque tenho que viver comigo mesma, desejo estar em condições de conhecer-me. Desejo poder, à medida que os dias passam, levantar-me e a mim mesma olhar de frente. Podemos nós controlar-nos? Ou existe alguma parte da nossa vida que não podemos governar? Diz 1 Coríntios 6,12: como cristão, tudo me é permitido, o que não significa que tudo seja bom. Tudo me é permitido, mas não devo ser escravo, seja do que for. Filipenses, Cartas Igrejas Novas. A moderação inclui o controle sobre os apetites físicos, mentais e espirituais. Ela exige autocontrole no uso do tempo, na maneira de vestir-nos e de falar. Podemos ir a extremos nas brincadeiras, na ira, na zombaria, nas diversões sadias ou na crítica. A moderação ou temperança é necessária nos hábitos de comer, nas atitudes, no lazer e nos desejos sexuais. Gosto da ideia apresentada em 2 Timóteo 1,7, de que Deus nos deu o espírito de moderação
isto é, grande dádiva. Com moderação ou temperança, podemos fazer as escolhas certas, governar os pensamentos e impulsos. Deveríamos dar graças a Deus todos os dias pelo uso equilibrado de nossas faculdades mentais. A liberdade de tomar decisões é privilégio do cristão, o que lhe desenvolve o caráter. Xantipa, mulher de Sócrates, tinha mau temperamento. Alguém perguntou ao filósofo por que ele não ensinava a esposa. Sócrates respondeu: Meu objetivo na vida é dar-me bem com as pessoas. Escolhi Xantipa porque sabia que se pudesse viver bem com ela, poderia viver bem com qualquer pessoa. Ele escolheu para si mesmo um desafio, porém, nossa tendência é evitar aqueles com os quais temos dificuldades de conviver. É mais fácil gostar daqueles que se nos assemelham. Se outra mulher faz as coisas de modo diferente do nosso, nós a achamos esquisita. No capítulo 2 de Tito, há um estudo sobre a bondade. Examine-o bem e veja como ele também é aplicável ao autocontrole. Seu tempo. O tempo é a matéria de que a vida é feita, disse Benjamin Franklin. Como é que você conta o tempo? Necessitamos de esforço consciente a fim de usá-lo com sabedoria e não desperdiçá-lo. Mantenha ao lado da sua Bíblia um lápis com que anotar o que Deus lhe falar através da palavra. Leia bons livros e encha a vida com ideias positivas. Aprenda a fazer crochê, a cuidar de flores ou a tocar piano. Desenvolva novas habilidades. Precisamos controlar o nosso dia. Costumo relacionar as tarefas que tenho de cumprir cada dia, mas às vezes a noite chega e minha lista ainda está cheia. Acontece isto com você? Frequentemente nos ocupamos de coisas menos importantes. Precisamos também controlar o tempo dedicado ao telefone. Mantenha por perto sua cesta de costura. Conserte as barras das bermudas. Pregue aqueles botões que caíram. Mantenha em ordem as roupas da família. Torne produtivos os momentos que você normalmente perde andando de automóvel, conversando no telefone ou assistindo televisão. E lembre-se de que a televisão tem um botão de controle. Há programas hoje em que não valem o tempo gasto com eles. Há outros que nem deveriam entrar em nossos lares. Os programas vulgares, grosseiros, que fazem rir das coisas sagradas, que fazem chacota daquilo que deve ser respeitado, são indignos da nossa atenção. Devemos exercer autocontrole e acionar o botão de desligar. Contentamento. Lemos em Filipenses 4:11. Aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Ninguém nasce contente. Tão logo o bebê acaba de nascer, sua cabecinha se move, sua boca faz movimentos de sucção e suas mãos agarram. Todos nascemos com o instinto de buscar e agarrar. Porém, devemos aprender a contentar-nos com pouco ou com muito, saciadas ou famintas. Muitas mulheres censuram, queixam-se, resmungam e se inquietam. Mas devemos governar as nossas atitudes. A nossa família aprendeu a se contentar com ruas de cascalhos, cabanas e água corrente, mesmo quando tínhamos de correr para buscá-la. Tínhamos as mãos e orelhas rachadas, mas o contentamento fazia a diferença. Seja inteligente no uso do dinheiro. A boa mordomia é característica de quem tem domínio próprio. Aprenda a fazer compras nas liquidações em vez de queixar-se de que o dinheiro não dá. Compre calçados de verão no fim do verão e de inverno na primavera, guardando-os para o inverno seguinte. Faça o seu orçamento render adquirindo nas vendas especiais aquilo de que necessita. Procure sempre as boas marcas. Geralmente elas duram mais. Você pode vestir-se bem e ainda ter algum dinheiro extra para as missões. Compro camisas durante as vendas de liquidações de estoque depois do Natal. Percebo que Deus me guia nesses modos práticos de melhor mordomia, disse. Se você tem sobra de pão, torre-o no forno, acrescentando-lhe algum tempero.
Faça o seu próprio complemento para a salada. Tenha visto que algumas mulheres jogam fora todas as sobras de pão e depois compram pacotes de cubinhos de pão torrado. Ensine os filhos a fazer bom uso do dinheiro. Eles podem também aprender a aparar a grama, levar o lixo para fora, varrer a garagem e lavar o carro, porque os filhos são parte da família. Pequenas tarefas podem, do mesmo modo, ser vinculados à mesada semanal deles. Diz Provérbios 10, 22: A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tome tempo para rir. Mantenha em seu lar o senso de humor. O coração leve e o riso frequente ajudarão você a vencer muitos problemas. Lembra-nos 1 Timóteo 6,6. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Controle da língua. Primeiro, Tiago, capítulo 3, versículo 2 a 11. Quem pode domar a língua? Ela acende uma grande fogueira. Não fale tudo o que lhe vem à mente. Aprenda a calar-se. Segundo, Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Domine-se. Terceiro, Provérbios 17, 1. É melhor comer pão seco e viver em paz do que comer filé diariamente numa casa onde só existe briga e discussão. Bíblia Viva. Quarto, Provérbios 15, 17. É melhor comer um prato de verdura e ter paz na família do que ter filé em todas as refeições num lar cheio de ódio. Bíblia Viva. Provérbios 15, 1 e 4. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma língua saudável é árvore de vida. Sexto, Provérbios 16, 23 e 24. O coração do sábio instrui a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Muitos estão interessados nos alimentos para a saúde. Castanhas, grãos especiais, arroz integral, açúcar mascavo e etc. Porém, a palavra de Deus nos diz que o melhor alimento para a saúde é guardar as nossas palavras e os nossos pensamentos. Viver lá em cima com os santos que amamos, isso será a glória. Mas viver cá embaixo com os santos que conhecemos, essa é outra história. Banqueta de três pernas. O casamento é como a banqueta de três pernas. Envolve nossa natureza espiritual, emocional e sexual. Para que a banqueta fique em pé, as três pernas devem estar em equilíbrio. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Para criar a mulher, ele tomou um osso próximo do coração de Adão. Para que Eva fosse amada e acariciada de sob seu braço, para que ela fosse protegida e se sentisse sua igual. Não do pé, para que Eva não fosse por ele pisada, nem da cabeça, para que ela não tentasse dominar e subjugar o homem. O plano de Deus é bom. Temos uma natureza sexual que deve ser satisfeita no casamento. O sexo não deve ser objeto de chacotas, nem deve ser aprendido em becos escuros, mas mediante amor franco e participativo, que completa toda a nossa natureza. Devemos adotar um método saudável com relação ao sexo. E como pais, somos responsáveis pelo ensino da pureza do sexo em nossos lares. Como mulheres cheias de graças, devemos cuidar do nosso vestir, dos nossos movimentos e do nosso assentar. Devemos ser discretas em todos os aspectos da conduta, sem provocar tentação no coração dos homens através do olhar. Também temos a responsabilidade de ensinar às nossas filhas tudo o que se relacione com o decoro pessoal. Luta para manter a linha. Apenas uma palavra sobre o domínio próprio à mesa. Acho que as mulheres da nossa igreja são conhecidas como as melhores cozinheiras do mundo. Temos viajado por muitos lugares. Tenho amigas suecas que fazem deliciosos biscoitos de chocolate recheados de nozes, cerejas e chantilly. Tudo isso nos apetece, mas como os nossos corpos são templo do Senhor, temos de ser moderadas no comer.
Escolho você e o seu Deus. A história de Ruth começa em um país estrangeiro. Noemi e Elimeleque se tinham mudado para Moabe devido à grande fome, e entre os moabitas iniciaram um novo lar. Os filhos de Noemi casaram-se com moças moabitas e viveram em Moabe durante 10 anos. Foi então que Noemi sofreu grande golpe. Ficou viúva, em seguida seus 2 filhos morreram. A vida se tornou difícil para as 3 viúvas. Talvez tenham vendido seus presentes de casamento para saldar dívidas e reduzido o estilo de vida. Finalmente, vendo que sofreriam as privações cada vez maiores, Noemi resolveu voltar para a terra de Judá. As noras permaneceram ao seu lado, porém Noemi as estimulou a deixá-la e voltarem para o meio do seu povo. Que fariam juntas 3 viúvas? Então, Orfa beijou Noemi e decidiu voltar para sua própria religião, costumes e povo, e a Bíblia não fala mais nada a seu respeito. Porém, Ruth disse: Mãe Noemi, eu resolvi acompanhá-la. Seu país e seus costumes serão meus. Aonde a senhora for, eu irei também. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Quem teria Ruth visto em sua sogra para que tomasse tal decisão? Não era preguiçosa. Após chegar ao país de Noemi, Ruth tomou para si as tarefas de arranjar sustento para ela e a sogra. Logo de manhãzinha, já estava nos campos, recolhendo o que sobrava das colheitas. Ela não tinha medo do trabalho pesado. Os outros notavam que ela estava ali desde cedo até tarde, sem descansar. Quando entrava em casa à noite, esvaziava seu avental e dizia: Veja, Noemi, quase um barril cheio de grãos hoje. Se você quiser ilustrar essa história, pegue um avental para indicar trabalho e um chale preto para indicar que se trata de viúva. Você também gosta de trabalhar ou só gosta mesmo de ficar perto do relógio de ponto, esperando ansiosa pelo sinal a fim de marcar o cartão e ir-se embora? Você serve generosamente às pessoas? Rebeca é outra moça da Bíblia que sabia trabalhar. Esse fato fez dela a esposa de Isaac. Guia nossos passos. Noemi perguntou: Onde respigou você hoje? No campo de Boaz. Ele falou comigo. Ah, respondeu Noemi, isso é maravilhoso, porque ele é nosso parente. Deus está guiando nossos passos. Lembra-se de que oramos hoje de manhã e confiamos nossos passos e o dia aos cuidados de Deus. É possível que Boaz resgate o título de propriedade de nossa terra. Então teremos recurso com o que viver. Seja o que for que ele lhe ordene, obedeça. Ruth respondeu com sabedoria: Sou estranha aqui. O que a senhora me ordenar, eu farei. Preciso de sua ajuda. Noemi disse a Ruth que fosse à eira e se deitasse aos pés de Boaz enquanto ele dormia. Quando Boaz acordou e a viu, reconheceu que poderia resgatar a propriedade delas e fazer de Ruth sua esposa. Ele disse que a ajudaria. A cerimônia foi interessante. Boaz chamou outro parente mais próximo perante o tribunal civil de 10 anciãos. Esse parente disse que os seus filhos e a esposa não entenderiam o fato de ele receber a Moabita juntamente com a propriedade, de modo que ele deu o seu sapato a Boaz, dizendo: Vá em frente e compre a terra de Elimeleque. Não posso assumir o encargo da nora de Noemi. Boaz tinha visto a bondade de Ruth para com a sogra, sua disposição para o trabalho, sua graciosidade e integridade de caráter. Ele a aceitou pelo valor que ela representava. A recompensa de Deus. Noemi havia dito a Ruth: Seja paciente, fique em seu lugar, espere e veja. Às vezes isso é difícil. Geralmente queremos que tudo aconteça rapidamente. Desejamos ver o que está à frente, mas Ruth possuía autocontrole. Deus honrou este fato. Ruth e Boaz tiveram um menino. Deram-lhe o nome de Obed, que significa servir. O filho deles veio a ser avô do rei Davi, o que fez de Ruth a antiga pagã, a bisavó do grande salmista. O Salmo 46:10 diz:
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Gosto da promessa do Salmo 90, 15 a 17, de que Deus fará prosperar os trabalhos das nossas mãos e o confirmará. Mas devemos aprender a aquietar a nossa natureza, acalmar o coração e ser paciente. Deus resolverá tudo no seu devido tempo. Quando decidi acompanhar Noemi, Ruth não viu por antecipação a vitória que iria alcançar. Elas eram tão somente duas viúvas solitárias, caminhando lado a lado, mas Ruth fez a melhor escolha e Deus a recompensou. Crescer no autocontrole é crescer em Cristo. Este crescimento não é algo remoto e irreal, expresso em termos celestiais ou em frases feitas. Exercer o autocontrole mediante a ajuda do Espírito Santo cada dia é viver uma vida cristã sincera e prática. Somos povo celestial, mas devemos viver aqui na terra. Temos de trazer o céu aos nossos lares, escritórios e escolas, orando. Que Jesus brilhe em nós. Minha oração é para que você seja mulher cheia de graça e a sua vida um horto cheio de fragrância, cheio do fruto que faz bênçãos ao lar, à igreja, à comunidade e ao mundo, o fruto do Espírito. Contentamento. A vida é apenas um espaço no contar dos anos, carregado de temores mil, risos, lágrimas e desenganos. No meio de tudo isso, nosso Deus está esperando para nos abençoar. Mesmo no deserto, prossigo feliz a caminhar. Não tenho palavras para agradecer a este momento em que consegui terminar esse projeto de ler esse livro. Eu agradeço especialmente a Selma Fontes, que foi um instrumento de inspiração na minha vida, que ela falou comigo lá no WhatsApp e me despertou para que eu conseguisse terminar este projeto. Espero conseguir ter outro. Gostaria que vocês, por favor, me dá aí um feedback, fala o que poderia ser melhor, que tipo de conteúdo eu poderia postar. Me ajuda a melhorar esse canal e a edificar e a transbordar na vida de outras pessoas. Como eu já falei em outros vídeos, se alguém quiser o livro completo em PDF, manda um oi para mim lá no WhatsApp, que eu estarei disponibilizando o livro por um valor bem simbólico. E eu vou fazer o possível agora para fazer a edição do livro completo em apenas um capítulo. Quem gostaria que isso fosse feito, manda aí um feedback, fala para mim se acha que seria legal, pôr o livro todo em um capítulo só. E conforme as respostas aqui, eu vou fazer o mais rápido que eu puder. Muito obrigada a todos que compartilharam, a todos que se inscreveram, a todos que vão estar interagindo. Eu tenho esperança que nesse período aqui para frente, muitas outras coisas boas vão acontecer e muitas pessoas ainda vão compartilhar, vão se inscrever e vão me ajudar. Até a próxima, pessoal.